Uma boa tarde a todos, que a paz do nosso amado Mestre Jesus nos ampare, nos auxilie na captação dos estudos que faremos a respeito das leis da consciência. Nós vamos estar fazendo uma abordagem ao que aprendemos com os Espíritos, que as leis de Deus estão presentes na consciência, mas vamos estar pesquisando como é que isso ocorre, aonde que isso iniciou, considerando-nos como seres imortais, criados simples e ignorantes pelo Criador com o propósito de amarmos. Então é fundamental para nós percebermos e conhecermos de onde viemos, mas principalmente como é que nós podemos expandir a nossa consciência para a percepção das leis naturais e assim nos auxiliar a escolher mais acertadamente, contribuindo para o nosso progresso individual, coletivo, espiritual, psicológico e emocional. Nós vamos iniciar então com a questão 621 do Livro dos Espíritos, muito estudada por nós, que vem nos dizer, ou os Espíritos, Kardec vai perguntar aos Espíritos, onde é que estão escritas as leis de Deus? Se a gente vai um pouquinho mais na anterioridade desse capítulo, nós vamos à questão 619, Kardec vai perguntar aos Espíritos o quê? É dado a todo mundo conhecer as leis de Deus? Os Espíritos vão responder que sim, que elas estão à disposição de todos nós, mas muitos de nós não as compreendemos. Aí ele vai inquirindo mais. Mas onde é que elas estão escritas, afinal? Os Espíritos vão responder para nós, na consciência. Uma resposta curta, mas nós que compreendemos o Espiritismo, sendo essa filosofia, e filosofia é amor ao saber, é fundamental para nós inquirirmos. Mas em que aspecto? Como é que isso está presente na minha consciência? Desde quando isso está presente na minha consciência? Se perguntamos a nós, se consideramos seres espirituais, imortais, quer dizer, tivemos o mesmo ponto de partida na criação, fomos criados simples e ignorantes, que vai implicar o quê? Não tínhamos conhecimento, não tínhamos saber, não tínhamos ciência, nem consciência, porque nós vamos estar estudando a criação da consciência também. Aonde é que começou esse processo das leis de Deus impressas na nossa consciência? Não faria razão se disséssemos que foi desde o início da criação. Então, como é que isso se processa para nós? Compreendendo que leis vêm a ser regras, diretrizes de como proceder. Nós conhecemos as leis civis, que vão estar gerenciando países, que vão estar gerenciando estados, para que os seres possam se comportar de uma maneira coerente, de acordo com a sociedade em que vivem. Mas vão existir as leis naturais, que a física e a química estudam, que nós compreendemos por serem as leis divinas e as leis de Deus, porque não se modificam, dando a cada criatura a misericórdia divina, dando a cada criatura também estar submetida à sua justiça, que nos impulsiona a crescermos e melhorarmos, mas também que nos devolve a responsabilidade pelas nossas ações, estando nós conscientes ou não, estamos submetidos a essas leis naturais. As leis que nós vamos abranger vão ser as leis morais, que estão dentro das próprias leis naturais, que estariam nos causando uma modificação ético e moral no nosso viver para que escolhemos mais acertadamente. Por mais que existam leis civis que vão nos permitir agir de tal ou tal maneira, através das leis morais nós vamos perceber quando é conveniente para nós ou não agir de certa maneira. Nós vamos aprender um pouco o que vem a ser a consciência. Sabemos que existem várias denominações do que vem a ser consciência, seja no meio da psicologia, seja na área do próprio espiritismo ou de outras religiões. Se fôssemos adotar a visão da psicologia, a consciência seria para nós a capacidade que o ser tem de se auto-perceber, quer dizer, perceber a sua realidade interna e perceber a realidade externa. Quando eu estou consciente de quem sou, estou consciente de onde estou e atuando na realidade externa. Na visão, por exemplo, da religião, se fôssemos estudar as escrituras sagradas ou a própria Bíblia, nós viríamos a consciência como sendo o coração. Existem várias passagens evangélicas que denominam a consciência como sendo o coração. Nós vamos ver mais pra frente que isso não está tão distante do termo consciência, porque o coração nos remete à emoção. E às vezes, se erramos, se cometemos um equívoco, a gente não fala, meu Deus, o que eu fiz? A gente fala, meu Deus, o que eu fiz? Então isso nos remete a uma revisão da consciência nas emoções. Algo nos chama a atenção de alguma atitude que fizemos. Não é pro pé
que a gente aponta, mas geralmente para o peito. Nós vamos ver dentro do referencial espírita o que Adenauer Novaes vem a nos dizer a respeito da consciência. Ele nos diz assim que a consciência é apenas campo de um modelo de percepção da psique. Vamos parar até aqui e a gente vai parte por parte. Quando ele nos diz a respeito da psique, Adenauer vai nos dizer nesse próprio livro, Psicologia do Espírito, que a psique, assim como a mente, muito utilizada em termos científicos, mente, é uma instância, é um órgão presente no perispírito. O perispírito é o corpo espiritual que estabelece esse vínculo, esse liame entre o corpo físico e o espírito. Então, presente no perispírito existe esse órgão, essa instância, que é denominada de mente ou psique. Ele continua dizendo que a consciência é um campo de percepção, é a maneira da qual nós percebemos as realidades, seja realidade interior ou realidade exterior, de acordo com como nós percebemos, como nós julgamos, como nós avaliamos os acontecimentos. Esse modelo, quer dizer, a consciência, foi instituído a partir da impossibilidade de se acessar conteúdos de experiências de vidas passadas. Vai de encontro ao estudo que nós estávamos fazendo a respeito da lembrança de existências pretéritas. Porque nós sabemos que os arquivos do inconsciente, ou os arquivos perispirituais, tudo aquilo da qual foi gravado ao longo das eras e existências que nós tivemos, estão presentes no perispírito. E nós não temos consciência das nossas existências anteriores. Podemos perceber por aspectos e tendências aonde estivemos. Então a consciência foi instituída porque nós não temos capacidade de perceber as nossas experiências pretéritas. Tudo aquilo que vem do baú da infelicidade, como nós estudamos aqui, tudo aquilo que vem do nosso passado e é trazido, então, para poder ser trabalhado aqui agora, é trazido para a consciência. É quando eu percebo, meu Deus, eu sou orgulhosa. De onde é que isso está vindo? De experiências onde eu alimentei o orgulho. Meu Deus, agora eu percebo como eu alimento o melindre. Estou trazendo para a consciência esse modelo de percepção presente no espírito, presente em nós. Nós vamos ver que é um campo restrito da memória integral a que o ego tem acesso. Importante aprendermos isso, porque o ego não é um elemento negativo para nós. O ego é um elemento altamente positivo, porque é o centro coordenador da consciência. Quando nós estamos desestruturados, nós vamos fazer uma imagem do externo e uma imagem de nós mesmos totalmente equivocados. Vamos pensar que somos bons, porque estamos movidos por questões egóicas. Não nos conhecemos, não derrubamos ou passamos através das máscaras que às vezes utilizamos ou que utilizamos inconscientemente. Conforme nós vamos estruturando-nos de uma maneira honesta, nos autotrabalhando, nos autoavaliando, nos autoconhecendo, mais a nossa imagem, coordenada pelo ego das questões externas e internas, vai ser mais lúcida, vai ser mais consciente. A matéria impossibilita ao ego o acesso pleno às memórias do espírito. Nós sabemos que a matéria ali seria neutra, mas a ligação que o espírito ou nós, seres espirituais, damos, quer dizer, se damos muita importância às questões materiais, estamos vinculados mais às questões materiais, às questões corporais, às sensações, ao ter. Quanto menos nós somos apegados, menos vinculados, mais libertos somos das questões materiais, das questões biológicas, já conseguimos transcender. Então aí possibilitaríamos o ego o acesso pleno às memórias do espírito. Foi o que nós estávamos estudando. Quanto mais capacidade temos através desse processo de desmaterialização para conhecer o nosso passado, mais será trazido à nossa consciência para ser trabalhado por nós. A consciência é como um filtro que retém a parte que não interessa ao espírito e que vai estruturar uma parte da personalidade acessível ao ego. A outra fica retida no inconsciente. Então ela seria esse filtro de conformidade com a qual nós vamos nos reeducando emocionalmente, mais material vai ser liberado à consciência para ser trabalhado por cada um de nós. Nós vamos aprender com Cristo a regra áurea, que seria a proposta para todos nós nos tornarmos mais conscientes, que seria não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Toda vez que nós optamos por essa regra áurea, nós vamos sentir o feedback emocional de que estamos agindo de acordo com as leis de Deus presentes na nossa consciência. Toda vez que eu transgrido, vou sentir. Pode ser que demore um tempo a mais, se eu estou ainda embasada nas questões egóicas. Vou me sentir bem de ter agredido, vou me sentir bem de ter saído, dado a palavra final.
mas conforme eu vou me amadurecendo, vou perceber que me equivoquei. E esse feedback emocional virá justificar justamente isso. Nós vamos perceber agora, que sabemos o que é consciência, como ela foi moldurada, como ela foi criada e trabalhada por nós, seres espirituais. No princípio da criação, éramos o princípio espiritual ou o princípio inteligente. E passamos pelas experiências junto à matéria bruta, através do princípio material, estagiamos nas formas transitórias entre o mineral, o vegetal, passando pelas espécies vegetais, aprendendo a sensibilidade e os mecanismos da nutrição. Atravessamos o reino animal, alcançando o ser humano, quando nesse processo contínuo estrutura a razão ou a consciência de si e de Deus. Então essa foi a trajetória da qual nós, espíritos encarnados e desencarnados aqui presentes, passamos. Segundo André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, levou a cada um de nós cerca de 15 milhões de séculos para que saíssemos dos vírus, dos primeiros seres ali adentrando o reino mineral, até alcançarmos a idade da razão mais primitiva, 15 milhões de séculos. Nós já temos de idade e um pouco mais, se fôssemos analisar. Mas isso foi um trabalho de esforço contínuo na formação do que virá a ser a consciência. E esses contatos, nesses reinos diferentes aonde estagiamos, no reino mineral, aprendendo a atração, a repulsão, no reino vegetal, o desenvolvimento das sensações, da sensibilidade, os mecanismos de nutrição, são todas leis naturais. Leis da física, leis da química, da biologia, da qual no externo foi imprimindo valores e recursos no âmago do ser em desenvolvimento, no nosso mundo interior, formulando os automatismos das quais nós trazemos, os nossos batimentos cardíacos, a formação dos nossos ossos, a reestruturação celular, que a cada 8 anos nós formamos um novo corpo físico. Tudo isso nós aprendemos através das leis naturais a fazer de forma automática, começando e iniciando a formação da consciência. É ali que começou o nosso esforço para imprimir em nós as leis de Deus. E nós continuamos gradualmente neste processo. O ser humano, portanto, evolui a partir de espécimes inferiores que possibilitaram a aquisição de experiências fundamentais à percepção das leis de Deus. É preciso nos perceber como seres espirituais e imortais, que fomos criados simples e ignorantes, e que galgamos degraus de etapa a etapa até alcançarmos o estágio onde estamos, mas que estamos simplesmente no engatinhar do processo evolutivo. Existe muito mais a ser trabalhado por nós para que alcancemos a consciência plena das leis de Deus impressas, introjetadas em nós. A evolução tecnológica e científica fez o ser humano fixar-se mais para fora de si mesmo e envolver-se mais com o mundo externo. A evolução espiritual o levará ao encontro de Deus, ao encontro consigo mesmo e com Deus, nos diz Adenauer Novaes em Conhecendo o Espiritismo. Então começamos como princípio inteligente, saídos do Criador, através das leis externas, imprimir valores internos. Agora despertos como espíritos imortais, utilizando-nos da razão, somos convidados a voltar para o nosso mundo íntimo, para o nosso interior, para que possamos, através da intuição, desdobrar valores que nós trazemos. Quando nós dizemos que as leis de Deus estão impressas em nós, elas estão impressas em nós em estado latente, quer dizer, em potencial a serem desenvolvidas, a serem trabalhadas, a serem conquistadas. É isso que significa, em essência, de uma maneira filosófica, o que os espíritos vêm nos dizer. Como é que nós estamos trabalhando-as? Como é que nós estamos angariando-as em nós? Essa consciência, é importante perceber, não é de natureza intelectual, atividade de mecanismos cerebrais. É a força que os propele, porque é nascida nas experiências evolutivas a exteriorizar-se em forma de ações. Adenauer vem nos dizer que quando nós dizemos consciência ou consciência das leis de Deus, não é a nível intelectual saber o que é certo, o que é errado, julgar as ações externas. É a nível vivencial das atitudes e das ações e dos sentimentos. É ali que eu sei, que eu reconheço que eu estou de acordo com as leis de Deus. Aprendemos sim pelo nível intelectual, porque nós sabemos que durante a humanidade, se a gente der prosseguimento à questão 621, ela é a que pergunta onde é que estão escritas as leis de Deus. Quando os espíritos respondem a Kardec na consciência, ele vai dizer assim, mas então para que existe seres que vêm
nos dizer ou nos lembrar das leis de Deus? Por que existem missionários que vão falar em nome de Deus? Os Espíritos vão nos dizer, porque nós nos esquecemos dessas leis impressas em nós. Nós nos distraímos com as questões corriqueiras do dia a dia, nos importamos pouco com o nosso desenvolvimento espiritual. Então existem seres que, por amor à humanidade, nos relembram de que somos realmente espíritos imortais e dos valores da qual é necessário angariar para que possamos crescer e evoluir, finalidade da qual estamos na Terra. A cada novo aprendizado do espírito ocorre uma reorganização com ampliação de complexidade da psique na estrutura perispiritual, capacitando a apreensão de novos paradigmas e novas leis. Os automatismos corporais e perispirituais se ampliam a cada experiência. De acordo, Adenauer vem nos dizer, de acordo com a qual eu me esforço para aprender, para introjetar aprendizagens, eu vou modificando os quadros perispirituais que eu trago. Tudo aquilo que está no inconsciente, conforme eu vou trabalhando, vai se tornando consciente e eu vou modificando esses arquivos. Se cometi crimes, equívocos, conforme eu me trabalho aqui agora, me tornando mais consciente, nas minhas ações, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, eu vou modificando a minha estrutura íntima e a minha estrutura perispiritual por decorrência. Adenauer nos lembra também a respeito das leis internas e externas das quais mencionamos. Sendo as leis internas aquelas das quais nós interiorizamos, que são as leis morais, nos convidando à vivência daquilo que é ético, à vivência daquilo que é benéfico e salutar para nós, na visão do espírito imortal. E as leis externas seriam as leis civis, que vão gradativamente se encontrando com as leis de Deus, mas ainda não estão ao nível das leis de Deus. Quando a lei interna é inferior à externa, ocorre um embate, cujas consequências exigirão processos educativos, aparentes sanções para o desenvolvimento espiritual. Então, às vezes, podemos nos rebelar, quando nós percebemos que trazemos quadros de rebeldia, se somos ou recebemos alguma lei externa, alguma diretriz, seguir ordem. Se eu não trago isso no meu mundo íntimo, às vezes eu vou querer me rebelar, não quero fazer isso não. Isso denota a minha não vivência das leis internas, a minha não vivência das leis morais. Quando, ao contrário, a lei interna é moralmente superior à externa, o ser vive em perfeita harmonia, conseguindo influenciar seu meio social, favorecendo o aperfeiçoamento das normas de convivência coletiva. Quando nos exercitamos a viver as leis internas, sendo fiéis à nossa consciência, gerando paz, tranquilidade, podemos lidar com as situações externas, por mais que as leis civis não estão de acordo com as nossas leis morais. Sabemos, por exemplo, em questão do aborto, em certas regiões do globo é legalizado. Mas se trazemos as leis morais solidificadas, nós não adotaremos essa conduta, porque sabemos que por mais que seja legal, não nos é conveniente. O conhecimento da lei. Agora nós vimos as questões das leis internas, externas, que nós vamos construindo ao longo das eras, as próprias leis de Deus em nossa consciência. Como é que agora eu tenho conhecimento para expandir mais a minha consciência e me capacitar a escolher melhor? O Livro dos Espíritos nos vai trazer as leis morais. Quem é que lembra quantas leis morais estão abordadas no Livro dos Espíritos? Nenhum chute? 12. Como? 12. Na verdade, pode ser interpretada como 12 ou 10. Nós não vamos entrá-las em detalhes, vamos deixar a cargo de cada um estudá-las, mas os espíritos nos dizem, ou é perguntado aos espíritos se é possível serem divididas essas leis morais. E eles vêm nos trazê-las. Nós vamos perceber que cada uma vai trabalhar diferentes aspectos de nós. Mas os espíritos lá para frente vão nos dizer que a mais importante, e aqui engloba todas elas, seria a de amor, justiça e caridade. Se nos exercitarmos nessas leis íntimas, modificando os nossos referenciais íntimos, nós estaremos ao mesmo tempo trabalhando as demais. E vamos ver mais para frente com a Joana de Ângeles aspectos práticos de como expandir a nossa consciência para vivenciar essas leis. Joana nos diz que, inspiradas a humanidade pelas forças vivas da natureza, desde os dias do homem primitivo, passaram a construir a ética religiosa superior de todos os povos e de todas as nações. Então, as leis de Deus inspiraram a todos nós a vivência e a busca de um crescimento ético e moral. É natural, é algo natural para nós pela própria lei de progresso que nos impulsiona a nos melhorarmos.
E nós vimos que desde o homem primitivo, gradativo, nós vamos angariando valores que vão nos modificando interiormente. Agora tem um aspecto da consciência que é fundamental compreendermos, que seria a memória seletiva nesse processo de educação emocional, da qual é fundamental a todos nós que queremos abranger mais e ser mais conscientes das próprias leis de Deus e das leis da consciência. Nós vamos aprender com Daniel Goleman, na obra Inteligência Emocional, que os estudos experimentais que examinam a memória para acontecimentos emocionais e acontecimentos comuns recorrem com frequência a palavras ou imagens que, pela sua natureza, podem despertar nos sujeitos um estágio emocional ou deixá-los indiferentes. Como é que a educação emocional ou que a percepção das emoções vai estar correlacionado com as leis de Deus na consciência? Como é que eu vou perceber isso tendo um correlacionamento? Daniel Goleman vai nos dizer que estudos que ele realizou e outros estudiosos na área realizaram, que a memória é muito mais abrangente quando um fato emocional ocorre conosco, quando desperta uma questão emocional em nós. E isso é explicado pela própria biologia. Quando nós estudamos a formação do cérebro, nós vamos perceber que vai se dividir em várias partes. E uma metodologia prática para nós que estudamos as emoções é o neocórtex, que é o cérebro novo, e o cérebro reptiliano, que nós já estudamos aqui também. Tudo que está no cérebro reptiliano está presente nos animais e nós temos em comum com os animais. Tudo que está no neocórtex é algo novo e só nós, os homens ou o reino nominal, somos portadores. No cérebro reptiliano existe um pequeno órgão chamado amígdala. E Daniel Goleman traz um capítulo muito interessante sobre a amígdala. A amígdala é aquela que expressa as emoções, percebe e expressa as emoções presentes no espírito. Enquanto que no neocórtex nós vamos ter o hipocampo. E o hipocampo, no neocórtex, vai registrar as questões do pensamento, as questões do processamento de acontecimentos que ocorrem. Então, na questão da memória, quando acontece um acidente, o hipocampo vai estar registrando qual o local que aconteceu, a cor do carro, o modelo do carro, qual o lugar que foi ferido, quais os acontecimentos em detalhe. Enquanto que a amígdala vai representar a questão emocional, que fica marcada em nós. O que acontece então e como perceber as leis de Deus nesse referencial? Se nós não temos acesso às experiências que ocorreram no pretérito, porque elas estão arquivadas no perispírito e vão gradualmente sendo trazidas à consciência, nós podemos sim ter a memória emocional. Porque diante de um acontecimento, se erramos, se nos equivocamos no passado, a questão emocional vai nos lembrar que já vivenciamos esse aspecto e que não nos seria conveniente darmos valia a ele novamente. Quadros de medo que devem ser trabalhados refletem em nós vivências distantes das leis de Deus, crimes, equívocos que cometemos. Então, quando conhecemos as nossas emoções, podemos nos direcionar de acordo com como qual viver, como escolher. É fundamental perceber e estudar as nossas emoções, porque elas vão estar dizendo no nosso íntimo se estamos agindo de acordo com as leis de Deus ou não. E elas estão presentes em nós e muitas das vezes somos dirigidos por elas. Então existe esse feedback emocional. A função de conexão emocional permite que no perispírito se liguem emoções semelhantes. Quem nos diz isso é Adenauer Novaes. Então, através das emoções, isso vai se manifestar no perispírito, que por decorrência manifesta-se no corpo biológico. Através de ansiedade, vamos produzir mais adrenalina, se sabemos que estamos em perigo, isso denota experiências do passado, nos convidando a estar alerta. E muitos outros fatores da emoção que é fundamental estudarmos em nós. As experiências vividas que se assemelham são conectadas entre si, independente da época em que ocorreram. Então, se eu já me manifestei em um certo comportamento no passado e eu estou vivenciando esse comportamento de novo no presente, as minhas emoções vão dizer se eu estou fazendo correto ou se eu não estou fazendo. Então, é importante percebermos as nossas emoções. Toda vez que transgredimos as leis de Deus, vai nos dizer Joana de Ângelis, que primeiramente todos nós, em essência, homem e mulher, pela sua estrutura evolutiva, são essencialmente seres emocionais. Quem é que lembra disso? Do estudo que nós estamos fazendo agora. Está lá nos capítulos recentes que nós estudamos.
E a psicóloga Yara Machado vem nos dizer que a tarefa primeira para a libertação das emoções negativas, enquanto comportamentos padronizados, é a escuta interna cuidadosa das reações que liberam emoções, como a mágoa, o ciúme, a inveja, o ódio, a soberba, dentre outros. Ou seja, manter a atenção do porquê que aquela emoção negativa emergiu quando houve a vivência dessa ou daquela experiência. Então, nesse processo de expansão das leis de Deus e compreensão se estamos agindo de acordo com as leis da nossa consciência, percebendo que a nível consciente nós podemos perceber as emoções que denotam experiências a nível do inconsciente. Todas as vezes que eu me pego sentindo mágoa, ciúme, inveja, ódio, soberba, eu posso perceber uma vivência que tive no passado, uma ocorrência da qual validei no passado, me convidando à mudança no presente. Então é fundamental perceber as nossas emoções. Como é que praticamos então na vivência diária para nos auto-perceber, seja campo emocional, atitudinal ou através dos pensamentos na expansão da consciência? Joana de Ângeles vem nos dizer: administra os teus conflitos. O conflito psicológico é inerente à natureza humana e todos os sofrem. Como é que estamos nós diante dos conflitos que trazemos? Estamos trabalhando, angariando valores novos? Porque o conflito nos convida à mudança. Está dizendo que algo não está muito bem, que não estamos nos movimentando na linha correta. Mas é salutar, é positivo, está nos convidando à consciência. Evite eleger homens modelos para seguires. Por quê? Porque quando nós vamos eleger um modelo encarnado na Terra assim como nós, aquele ser é falível? Claro que sim, os espíritos nos dizem, ou Kardec pergunta, qual é o modelo da qual a humanidade pode utilizar para seguir-se ou para ter como modelo e guia? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Os espíritos nos dizem, Jesus foi a vivência do Evangelho de amor, nos convidando à mudança interior e íntima. Então, para não nos decepcionarmos e colocarmos expectativas no externo, alimentando dependências, que possamos nos espelhar no Cristo nas nossas ações, que será uma rota segura para todos nós. Concede-te maior dose de confiança nos teus valores. Então, se temos sucessos, vamos celebrar os nossos sucessos, reconhecer o nosso lado positivo, reconhecer as nossas qualidades, para que assim seja mais fácil e mais terapêutico a superação das nossas negatividades também. Então, exercitando o auto-amor, de uma maneira mais realista, podemos trabalhar as nossas dificuldades. Não te evadas ao enfrentamento de problemas, quer dizer, não transferir a responsabilidade, não fugir daquilo que é necessário ser trabalhado em nós. Porque quanto mais trabalhamos os nossos conflitos, os nossos problemas, mais consciência temos, mais conhecimento temos de nós mesmos. Reage à depressão, trabalhando sem autopiedade nem acomodação preguiçosa. Tenha em mente que os teus não são os piores problemas. Eles pesam o volume que lhe emprestas. Os nossos problemas têm a carga da qual nós os damos. Se renovarmos os nossos pensamentos e crenças, eles ficam mais light, ficam mais leves. E aí nós vamos compreender que o convite do Cristo é para a leveza, é para a libertação espiritual. Libera-te da queixa pessimista e medita mais nas fórmulas para preservar e produzir. Ao invés de focar no problema, focalizaremos no como resolvê-lo. Nunca cedas espaço à hora vazia que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação, validando o inconsciente, trazendo para o presente, trazendo para o consciente, em nos movimentando, nós vamos mudando esses arquivos. O que faças, faze o bem com dedicação. E lembra-te de que és humano e o processo de conscientização é lento, que adquirirás segurança e lucidez através da ação contínua. Nós vamos encerrar então com as palavras do apóstolo Paulo, que nos disse através da sua mudança interior, sendo fiel a si próprio e às leis naturais, às leis de Deus, que já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. A proposta de aquisição das leis de Deus em nossa consciência é gradual. Quanto mais nos colocamos na posição de servir, amar e passar, mais expandiremos o conhecimento de nós mesmos, que por decorrência nos faz perceber melhor a realidade externa e aí expandir a capacidade de escolher mais acertadamente. Muita paz.